Pessoal, antes de apresentar as questões, né, eu gostaria de tratar alguns outros penduricalhos, digamos assim. O projeto é aprender valor, né? Aprender valor. Ótimo. Beleza. O que é valor, gente? O que é valor? Certa vez, quando foram apresentar esse projeto para a gente, um colega meu, ele chegou a perguntar: mas o que é valor mesmo, hein? O que eles estão querendo mostrar como valor? Porque quando você lida com algumas questões desse tipo, você pensa, valor é aquele precinho que está lá na prateleira, quando você chega num local para comprar. Qual é o valor disso aqui? Primeiro de tudo, a gente já começa errado. E o próprio projeto, ele tenta mostrar que valor é isso mesmo. Que você chega numa prateleira, no local, você olha ali aquele númerozinho e você julga isso como se fosse valor. Errado! Errado! Valor é uma coisa, preço é outra coisa. Quando você chega diante da prateleira e você tem aqueles numerozinhos dizendo quantos reais é aquilo ali, você está chegando à conclusão que aquilo é o preço. Valor não tem nada a ver com preço, gente. Não tem, né? Porque o preço, ele não resume o que significa valor. Quem foi que chegou a esta conclusão? Uma pessoa que entrou para o rol dos clássicos da literatura, da filosofia. Se entrou para os clássicos, então ele é respeitável em toda a sociedade, digamos assim. E não vai ser ideologia A, B ou C, utilizando-se de guerra semântica, jogando pedra, falando mal, falando de um termo que eles sequer sabem a noção disso, dizendo que o cara fala coisas erradas, né? Quem foi o cara que chegou a estudar isso filosoficamente? Ele não era um economista, ele era um filósofo. Karl Marx. Karl Marx. O Capital. Professor, esse livro é desse tamanho, esse catatal. Se eu disser para vocês que não é somente um, são 3. Isso aqui é o capítulo 1, deve ter tem o capítulo 2 e o capítulo 3. Ele fez esta obra para tentar entender como se dá a riqueza dentro do sistema de produção capitalista. Estudar o capital. E ele chegou à conclusão que preço e valor são duas coisas completamente distintas. Até porque o valor, gente, o preço, vamos melhor falando isso, o preço é somente uma coisa lá de números. Valor de uso, valor de troca, né? Tem um valor de troca, mas ele não tem outros valores. Ele simplesmente esconde outros valores. Por exemplo, o valor de uso. Ele não traz a questão do trabalho.
quanto se gastou de tempo, de esforço para se produzir aquela mercadoria. O preço ele esconde tudo. O preço ele só esconde o preço e acabou-se. Preço é valor? Não. Tá? Eu comecei a estudar esse livro aqui. É dificílimo. Pense numa linguagem difícil. Tá? Mas é fantástico. Ei, professor, mas eu olho aí no meio do mundo, o povo fala de marxismo. Que isso aí é coisa ruim, foi isso aí que deu comunismo. E o comunismo toma as coisas das pessoas, invade a casa das pessoas, não sei o que. Eu nunca vi aqui no Brasil um comunista tomar nada de ninguém, invadir a casa de ninguém. Eu só vejo duas coisas vermelhas, digamos assim, invadir e tomar as coisas dos outros. Bradesco, Santander, bancos totalmente capitalistas. Pessoal, isso aqui nada mais é do que guerra semântica, é você começar a jogar pedra o tempo inteiro num determinado termo, num determinado conceito, para que aquele conceito se torne insustentável, acima de tudo, refutado dentro da sociedade. As pessoas começam a falar mal. Começam a falar mal daquele sistema, daquele meio, daquele termo, enfim. Tá? Marx ele decidiu estudar o capitalismo e ele chegou à conclusão que o capitalismo ele é um sistema que ele sempre vai entrar em crises. Embora ele seja um sistema que hoje seja o sistema hegemônico, é o sistema global, digamos assim, não significa que ele é um sistema bom, que ele é um sistema perfeito. Ele é um sistema falho. Não à toa, há pessoas com muito capital e há pessoas sem nenhum capital morando na rua. Isso não é normal. Dentre outras coisas também que o tempo não vai me dar o espaço suficiente para explicar isso para vocês. Tá? Ele está sempre em condição de entrar em crises e mais crises. Ele está sempre de forma a cair em mais uma crise. Só um minutinho aqui. Qual é o problema desse projeto aí? É ele tentar inverter os papéis. É ele não aceitar que a crise, que o ser humano estar devendo, dever e não conseguir pagar, gastar mais do que ele ganha, não é um problema do capitalismo. Ele tenta jogar esse problema para o colo das pessoas. Dizer que só está ruim, a pessoa só está devendo e o nome dela está sujo porque ela não teve controle com o seu dinheiro. Isso é completamente errado, gente. Completamente errado. Vou repetir. O que o projeto, dentro da doutrina neoliberal, o que ele tenta impor na nossa mente? Dizer que quando você está devendo, quando você não consegue pagar as contas, quando o seu nome está sujo, não é porque o sistema não funciona, o sistema capitalista, ele é ruim, ele é falho e faz com que as pessoas entrem nessas condições. Não é o sistema que é ruim. Ele joga a culpa nas próprias pessoas. Foi a pessoa que não soube trabalhar o seu dinheiro, poupar, gastar, consumir, economizar, etc, etc. E isso é errado, gente.
Isso é muito errado. Isso é posto na nossa cabeça o tempo inteiro. E olha o abuso. Tentar jogar na cabecinha de meninos do 7º ano. Só que há um professor aqui com o mínimo de consciência crítica. E da minha parte, eu não vou permitir. Da minha parte, passo para vocês. Isso aqui, até certo ponto, é uma falácia. Tá? Mas vamos trabalhar as questões. Dos limões, a gente faz a limonada. Quantos minutos? 10 minutos. Vou dar uma pausa.